Jogador retorna ao São Paulo, mas o Zubeldia já dispensou. Vamos falar aí sobre isso? Tem notícia boa pra gente comentar também sobre a volta do Pablo Maia. Hoje tem São Paulo em campo contra a equipe do Botafogo. Vamos comentar sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora aí para as notícias do São Paulo. Hoje tem São Paulo e Botafogo, Botafogo e São Paulo. E o São Paulo, cara... Todo jogo contra o Botafogo a gente comenta sobre isso, porque até agora não quebrou, que é o raio do tabu, que não ganha dos caras desde 2020. É um negócio assim inacreditável que acontece com o São Paulo, né, cara? A gente fala muito sobre o Galo, deixa eu ver se o São Paulo venceu o Galo, foi em 2020. Só que o Botafogo, adversário de hoje, também, né? Foi o último ano que o São Paulo venceu o Botafogo, também foi em 2020. Olha aí, São Paulo não vence o Botafogo desde 2020. Quando goleou o Clube Carioca por 4-0 em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. De lá pra cá, foram 9 jogos com 5 derrotas do São Paulo e 4 empates, tá? É impressionante aí, né, cara? São Paulo e Atlético, São Paulo e Botafogo, São Paulo não consegue vencer esses dois times. É um negócio impressionante, tá? Pô, pra você ter... Olha a diferença, né, cara? 2020 era na pandemia ainda, entendeu? Botafogo nem SAF era ainda, nem tinha Texas, não tinha nada, irmão. Era outro mundo, entendeu? Era outra parada. O Brenner tava no São Paulo ainda, ele meteu o gol, se eu não me engano, no jogo. O Hernanes meteu o gol nesse jogo, um golaço, inclusive, que ele fez, se não me engano, foi de pé na esquerda de fora da área. Pra você ver, irmão, era outro mundo, tá? 5 anos atrás aí, que foi quando o São Paulo venceu o Botafogo. Hoje, é provável o São Paulo vencer? Tirando o nosso lado torcedor, não, né? O Botafogo é favorito, tem um time melhor, é o atual campeão brasileiro e o São Paulo não ganha de ninguém. Então, evidentemente, o mais provável hoje é o São Paulo não vencer. Mas vai que, né? Vai quando a gente menos espera, o São Paulo vai lá e ganha do Botafogo aí. É difícil, mas, cara, vamos ver o que vai acontecer aí no jogo de hoje, né? O que acontece? A gente comentou com vocês no vídeo ontem, tá? Sobre a entrevista que o Baby, líder da Independente de São Paulo, deu uma entrevista aí pra uma rádio e comentou sobre bastidores ali da reunião que teve no sábado, se não me engano, ou foi na sexta, foi antes do jogo do São Paulo contra a equipe do Cruzeiro, entendeu? Teve aquela cobrança nos jogadores, na diretoria e tudo mais. A gente comentou um trecho no vídeo ontem, vamos comentar mais uma parte que eu achei bastante interessante, que é em relação ao Baby, em relação ao Belmonte que o Baby fala. Olha só, abre aspas aí pra ele. O Belmonte, nós já falamos pra ele. O seu está na reta. O que vocês estão fazendo no São Paulo? A gente está cansado de ver conselheiro aí no CT sem fazer nada. E tá aí porque é amigo de um e indicado de outro. A responsabilidade de apoiar o técnico, da confiança, é da diretoria. Eles que criaram a dívida. Eles que mandaram os jogadores embora. A gente não vai mais demitir técnico para a diretoria como fizemos com o Diniz, Crespo, Ceni e Carpini. Se vocês entendem que o técnico é bom e vocês contrataram, apoiem. Se vocês entendem que tem que mudar, fala abertamente, fecha aspas. Então, ele só confirmou aquela questão que a gente comenta. Porque se você for olhar o histórico, sempre quando a organizada independente fala que o técnico dá mais tem que demitir, a diretoria vai demitir, porque é a organizada que demite os técnicos. Ele mesmo falou, a gente não vai mais demitir técnico para a diretoria como fizemos com o Diniz, Crespo, Ceni e Carpini. É um loop infinito que acontece na gestão do Casares. É os caras que definem quando o técnico sai. Por isso quando a Independente, depois do jogo contra o Sport, falou que tinha mandado os bois embora, que não dava mais, a gente comentou, ó, sempre que a organizada pede a cabeça do técnico, irmão, ele é demitido. Sempre foi assim, nessa gestão do Casares, mas, como o próprio Baby falou, segundo ele, né, não vão mais aí, demitir o técnico pela diretoria. Coisa que acontece bastante, entendeu? Coisa que acontece bastante. Aí, enfim, isso aqui foi o que ele falou que disse pro Belmonte na reunião, né? Dizendo ele. Aí, tem mais um trechinho aqui, ó. Abre aspas. A gente não quer mais dirigente, come e dorme que não faz nada no CT. Até o Marco Aurélio Cunha, que a gente critica porque é santista, a gente nunca sabe qual o time que ele torce. E a gente não aceita isso. Mas eu disse pro Belmonte, até ele assumia na hora da crise, apoiava o técnico, botava a cara, falava no vestiário e aparecia. O Marco Aurélio fazia isso e o Belmonte não. Fecha aspas aí para o Baby. Cara, o Baby
Ele detesta o Marco Aurélio Cunha, né? Porque tem um vídeo do Marco Aurélio Cunha cantando o hino do Santos, né? Ele fala que o Marco Aurélio Cunha é santista e tipo assim, toda vez, irmão, que o Baby puder falar do Marco Aurélio Cunha, ele fala mal do Marco Aurélio Cunha. Sempre fala mal dele. E pra você ter ideia, o cara fala tão mal do Marco Aurélio Cunha que usou até ele aqui de referência pra falar do Belmonte. O Belmonte é tão ruim que o Baby teve que falar do Marco Aurélio Cunha em comparação, né, o Belmonte. De tão ruim que o Belmonte é. Entendeu? Até o Marco Aurélio Cunha faz isso, faz aquilo e o Belmonte não faz. Pra vocês verem o nível que o Belmonte é, né, cara? Ele é muito, muito ruim aí, realmente. E sabe o que é pior, cara? A gente reclama muito sobre o Belmonte, com razão, porque nem era pra ele estar lá, né? Por várias situações, né? O cargo irregular, ele não tem competência para estar lá. E assim, o pior de tudo é aquela questão que eu sempre falo pra vocês. Nada tá tão ruim que não possa parar. A gente reclama muito que ele é diretor do São Paulo hoje, só que existe a possibilidade real, querendo ou não, deste cidadão ser o próximo presidente de São Paulo quando o Casares encerrar o seu mandato. Tá tendo noção? A gente já fica pé da vida, reclama com total razão do Belmonte. Como diretor, esse cara tem grandes chances reais de ser o próximo presidente de São Paulo. Vocês têm noção que bizarrice que é isso, cara? É bizarro, né, mano? Tem que imaginar o Belmonte presidente de São Paulo. O Casares é muito ruim, né? Como foi as outras gestões passadas, né, cara? Lego, Aidar, gestões terríveis que destruíram a parte financeira de São Paulo. E, cara, pode vir um aí que é pior que o Casares. Entendeu? O Casares é ruim, todo mundo reclama, mas o Belmonte é pior. Não tenho dúvida alguma disso. Não tenho dúvida nenhuma disso. Né, cara? Negócio assim, impressionante. Eu acabei que eu nem coloquei aqui na pauta do vídeo, né, cara? Né? Tanta notícia que a gente acaba esquecendo de colocar alguns pontos aqui. Nessa mesma entrevista, né, que o Baby deu aí pra Rádio Exclusiva FM, ele fala, tá? O Baby falou que era pro Belmonte ir a público e bancar o técnico, né? Porque o São Paulo não demitiu o técnico, então os caras apoiam o técnico. O Baby falou, ó, vocês não vão mandar o cara embora? Ele vai ficar? Então vai a público e fala que vai manter o cara. Foi por isso que o Belmonte foi dar entrevista no dia seguinte, né? Porque a reunião foi no sábado, com a Independente. Domingo foi o jogo. Antes do jogo começar a dar bola rolar, o Belmonte tem entrevista para a ESPN bancando o Zubeldia pelo menos até o jogo contra o Santos. Então, até pro diretor de futebol do São Paulo dar entrevista, aparecer, botar a cara, o líder da organizada tem que pedir pro cara ir lá dar entrevista. Para você ver o nível que é a gestão do São Paulo, cara. Entendeu? Não ficou 10 anos sem ganhar à toa, não tem quase um bi de dívida à toa, né? É incompetência, entendeu? É incompetência. É a organizada que demite o técnico, como o próprio Baby falou, entendeu? Os caras que demitiram os técnicos anteriores do São Paulo. O Baby que falou pro Belmonte dar as caras e garantir o técnico. E no dia seguinte o Belmonte foi lá e fez isso. Esse é o nível da gestão do São Paulo. Entendeu? Que é organizado, irmão. Manda mais, fala mais, tem mais atitude do que a própria diretoria. É um negócio incrível, tá? São Paulo está na situação que está nos últimos anos, não é à toa. Não é à toa. Né? Construíram isso aí, ou melhor, destruíram até chegar na situação aí que tá. Né? Bom, vamos avançando aí, rapaziada. O negócio é o seguinte, cara. Ó, a gente comentou aí também sobre a questão comentamos muito, não. O que a gente mais comenta aí nesse ano é sobre a questão do Zubeldia aí no São Paulo, né? O André traz um ponto aqui, que até o jogo do São Paulo contra o Alianza Lima, a avaliação sobre o trabalho do Zubeldia era positiva. Olha aí. O trabalho passa por um momento de instabilidade por causa da dificuldade que o time está tendo com as lesões. E também com a fase ruim de alguns jogadores. E não dá para colocar isso na conta do técnico. O trabalho vinha sendo bem avaliado de maneira positiva até o jogo contra o Alianza Lima. O jogo contra o Palmeiras, que o São Paulo foi eliminado por um pênalti inexistente, teve uma avaliação positiva contra o Tadieres e também contra o Atlético Mineiro, tá? Então, informação que eu trouxe o André Hernan aí, até o jogo ali contra o Alianza Lima, a avaliação em cima do Zubeldia era positiva, o trabalho aí dele, né? São Paulo foi eliminado do Palmeiras no Paulista, com aquele pênalti escandaloso que não foi nada, entendeu? Aí nosso jogo seguinte, depois da eliminação, foi contra o Sport, foi um jogo ridículo, né? Vergonhoso.
A gente ganha do Tajeres, né? Mesmo que não foi uma grande situação. Tudo bem, cara. Aquilo ali é jogo de Libertadores. Se a gente vencer os jogos de Libertadores daquele jeito, tá ótimo. Contra o Galo, boa atuação. O time fez um bom jogo. Teve chance de ganhar, né? Tivemos a oportunidade de vencer o jogo aí. E depois teve o jogo contra o Alianza Lima, que teve um primeiro tempo excelente. Pô, deu gosto de ver o São Paulo jogar contra o Alianza Lima na primeira etapa. Só que no segundo tempo foi tudo destruído com a substituição que ele fez. Ou melhor, com ele recuando o time, com o São Paulo parando de jogar, destruiu e tomou os 2 gols lá e sofreu o empate, né? Então, segundo o Hernan, até o jogo contra o Alianza Lima era positivo aí a avaliação do trabalho do Zubeldia, né? Enfim, complicado essa situação aí. Porque assim, a gente fica puto, chateado, porque o time não tá bem, o time não ganha, tem muitos falcos, tá tudo dando errado. Aí fica esse negócio técnico, que o técnico ganha, tem respaldo. Aí perde um, empata outro, já tá perto de cair. É um negócio insuportável, né? Muito, muito chato isso aí. A gente não tem confiança nenhuma no time do São Paulo. Eu não faço a menor ideia do que eu vou ver em campo hoje contra o Botafogo. Pode ser que o São Paulo chegue lá, faça um puta jogo e vença a partida, porque o São Paulo costuma crescer em jogos grandes contra o próprio Galo. Eu achei que ia perder pro Galo. O time foi lá, fez um bom jogo, teve chance, né? Infelizmente não conseguiram fazer o gol, mas teve chance de vencer a partida. E pode fazer um jogo ridículo, entendeu? Como foi contra o Sport, por exemplo, né? Então, a gente não tem confiança no time, é bem aleatório, pode acontecer qualquer coisa, entendeu? Porque o time não tem nada, que a verdade é essa, né? Além dos desfalques também que fazem bastante falta, tá bom? Vamos mudar de assunto e vamos falar agora sobre o Pablo Maia. Já comentamos em vídeos anteriores aqui informação que tinha uma expectativa dele voltar aí antes da parada pro Super Mundial, entendeu? Que é até surpreendente aí, porque quando ele se machuca, a ideia é que ele voltasse só depois, né? Aí o André Hernan traz aqui, rapaz, olha só, mais alguns detalhes aí dessa possível volta aí do Pablo Maia. Olha só, a ideia é que ele jogue e esteja a pleno vapor antes da parada para a data FIFA e para o Super Mundial. Pelos cálculos do Departamento Médico do São Paulo, o Pablo Maia está surpreendendo na recuperação e deve adiantar a volta em 1 mês e meio a 2 meses antes do prazo inicial. É uma super recuperação que está surpreendendo muita gente dentro do São Paulo, tá? Então, se o Pablo Maia voltar aí antes da parada para o Super Mundial, vai ser mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses de forma antecipada que ele vai voltar do que era no prazo inicial quando ele se machucou, o que é muita coisa, o que é bastante coisa aí. Quando eu vi isso, eu fiquei surpreso, porque eu na minha cabeça estava com um sentimento, né, como é que eu posso falar, cara, eu estava bem pessimista em relação ao Paulo Maia. Por quê? Porque no ano passado, quando ele se machuca, a razão disse que tinha que ele voltaria ainda na temporada passada. Acabou que não voltou, se estendeu, estendeu até o final do ano, acabou que ele não voltou, só voltou esse ano. Beleza, que no ano passado ele se machucou em abril, né, que foi o mês que o Zubeldia chegou. Esse ano ele se machucou em fevereiro, né? Foi mais pro início da temporada que ele se machucou esse ano em relação à temporada passada. Então eu fiquei até, cara, tipo assim, desde que ele se machucou, que foi terrível a notícia, eu não contava muito na minha cabeça com a volta dele por agora, entendeu? Por causa do que aconteceu aí no ano passado, né? Enfim, baita notícia aí, né, sobre o Paulo Maia, né, que se realmente confirmar a volta até a parada do Super Mundial, 1 mês e meio, 2 meses de forma antecipada que ele vai voltar aí. Vamos aguardar, tá bom? Bora mudar de assunto agora, porque teve, rapaz, jogador aí retornando ao São Paulo, mas já vai pegar as malas e ir embora de novo. Olha só. Em nota publicada à imprensa, a Chapecoense informou que o zagueiro Matheus Belém foi devolvido ao São Paulo, tá? Na nota, a Chapecoense coloca o seguinte, ó. A Associação Chapecoense de Futebol comunica o encerramento do vínculo contratual com o atleta Matheus Belém. O zagueiro retorna ao São Paulo, o seu clube de origem. Pelo período de dedicação e trabalho, o clube agradece o profissional e deseja sucesso nos projetos futuros, tá? Então, foi um comunicado oficial da Chapecoense, né, cara? Dizendo aí que ele tá de volta pro São Paulo, tá? Tá de volta aí pro São Paulo. Só que ele não vai ser aproveitado pelo São Paulo. Informação aqui do blog, olha só. O blog do São Paulo trouxe a seguinte informação. Matheus Belém não vai ser aproveitado pelo técnico Luiz Zubeldia.
Ele teve uma passagem muito apagada pelo clube catarinense e uma rescisão de contrato com o São Paulo é uma possibilidade. Entendeu? Então, ele tá fora dos planos do Zuberi, o Zuberi, ó, dispensou, né? Não vai querer contar com ele. E pode ser também que ele tenha aí uma rescisão contratual com o São Paulo. Rescindiu o contrato aí. Não sei até que ano vai o contrato ele com o São Paulo. Eu acho que vai até o fim de 26, tá? Acho que tem que confirmar isso aí, mas ele não vai ficar no São Paulo, tá? Não vai ficar no São Paulo, Matheus Balenci, mas também que jogou um jogo contra o Bragantino em 2023. Foi um 0x0, se não me engano, lá no Nabi Abichedi, no estádio Bragantino. E ele fez um baita jogo, foi eleito o melhor em campo, entendeu? Todo mundo falou, opa, esse moleque é bom. Tava um contrato acabando, esse moleque é bom, é promissor. Entrou em poucos jogos depois, é verdade, mas nos poucos jogos que jogou, não foi bem. Né? Não era exatamente aquilo que a gente tinha visto contra o Bragantino. Ele não era aquilo, né? Foi só um jogo literalmente ali isolado, tanto que ele também não ficou na Chapecoense. Né? Então vamos ver aí, São Paulo vai emprestar de novo, ou se realmente vai rescindir o contrato aí com ele. Então, o São Paulo está 8 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. A última vitória aconteceu no começo de novembro de 2024 contra o Atlético Paranaense. De lá para cá foram 5 empates e 3 derrotas. E desses 8 jogos, 5 empates e 3 derrotas, dos 8 jogos, 4 foram no Morumbi. Tá? Aí conta os jogos desse ano, né? Os 3 jogos desse ano. E também os últimos jogos do Brasil do ano passado. Então dá 8 jogos aí que o São Paulo não vence no Campeonato Brasileiro, né? Somando esse ano e o fim de 2024. E hoje tem mais um jogo contra o Botafogo, né? Vamos ver se o São Paulo vai surpreender ou se vai pro 9º jogo sem ganhar, né? Contando também os jogos do ano passado. E desse ano é a 4ª rodada, né? Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.